Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Efésios. Nós vamos ler juntos, é um único versículo do capítulo 5 de Efésios, carta do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 5, e todos nós juntos leremos o verso de número 20. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 20. Versículo bem conhecido e que deve estar sempre na nossa memória, não é? Verso 20, vamos juntos? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É muito comum e característico, meus irmãos, por parte daqueles que não conhecem nosso Senhor, sua salvação, sua glória, não creem nas Escrituras, eles fazerem perguntas que eu chamaria aqui de perguntas traiçoeiras, daquele tipo assim: se Deus existe, e Ele é um Deus de amor, é um Deus de bondade, por que que uma criança nasce paralítica? Por que que Deus, sendo bondoso, gracioso e poderoso, por que que tantas pessoas morrem em enchentes? Por que tanta violência? Por que tanta injustiça no mundo? São perguntas traiçoeiras, que muitas vezes querem colocar uma inconsistência entre o amor de Deus e o poder de Deus. Essa pergunta já é uma pergunta antiga, desde os filósofos iluministas. Voltaire, por exemplo, levantou essa questão perguntando e questionando, depois de um terremoto que assolou Portugal, e ele questionou então, depois que recebeu notícias a respeito da morte de dezenas de pessoas num dia de ações de graça, ele disse assim: Deus não pode ser poderoso e bondoso ao mesmo tempo. Se Ele é poderoso e Ele não é bondoso, é porque justamente o fato que ele é poderoso, Ele poderia evitar, tem o poder para evitar o mal, mas Ele não é amor, não é bondade, então Ele prefere que suas criaturas sofram. Agora, se Ele é bondoso e Ele não quer o mal para suas criaturas, então Ele não pode, Ele não tem todo o poder para evitar o mal sobre as pessoas. É isso que está envolvido por trás do que eu chamo aqui de perguntas traiçoeiras. Sabe o que isso mostra, irmãos? Que o cristão, a pessoa que não é cristã, ela não é capaz justamente de dar graças ao Senhor em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Quando elas mencionam o nome de Deus, é somente para, tantas vezes, queixar-se, reclamar, murmurar, questionar até mesmo a sua existência. Em contraste com essa atitude, nós temos aqui Paulo falando dos cristãos. Veja a diferença. Verso 20, esse texto que nós lemos juntos aqui nessa noite: dando sempre graças por tudo a nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aqui, meus irmãos, essas palavras, é o resultado inevitável da obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Se os irmãos observarem o contexto, no verso de número 18, está dizendo justamente da plenitude do Espírito Santo sobre a vida do cristão. E como resultado dessa plenitude, ele então é uma pessoa que tem no coração a gratidão e as ações de graça em todos os instantes, em todas as circunstâncias e por todas as coisas diante de Deus. É o Espírito Santo que age no seu coração, comovendo, constrangindo o seu coração diante de Deus pelo que Ele fez e por todas as suas obras para conosco. O crente cuja mente foi iluminada pelo Espírito, cujo coração é movido pelo Espírito, inevitavelmente ele se enche e se transborda de um espírito de gratidão e de louvor a Deus.
Isso se constitui uma espécie de um teste de caráter da nossa espiritualidade. Você quer medir o nível da sua espiritualidade, é medir o nível da sua gratidão, das suas ações de graça diante de Deus. Até que ponto há esse elemento de louvor presente em você? O elemento das ações de graça na sua vida, nas suas experiências. É a proporção do louvor em ações de graças, meus irmãos, que nos diz exatamente a medida, o grau, a presença do Espírito Santo em nós, sobre as nossas vidas. Meus queridos, esse texto aqui é muito claro, e ele fala sobre a necessidade das ações de graça, como nós já percebemos aqui na vida dos cristãos. O apóstolo Paulo divide esse assunto aqui nesse único versículo em duas partes, em 2 pontos, mostrando, primeiro, quando devemos apresentar a nossa ação de graça diante do Senhor, e segundo, pelo que devemos dar graça ao nosso Deus. Eu vou começar então com o primeiro, que diz a respeito de quando nós devemos dar graças ao Senhor. O texto responde dizendo que nós devemos dar graças a Deus ininterruptamente. Por isso a expressão forte do versículo, a palavra sempre. O texto diz, dando sempre graças ao nosso Deus. Meus irmãos, veja, sempre devemos dar graças a Deus, mas quando nós nos colocamos diante disso, podemos perguntar, como é que isso funciona na prática? Como eu me torno uma pessoa que dou graças constantemente, ininterruptamente a Deus? Primeiro, dando graças pelas oportunidades das bênçãos físicas e materiais. Essa é uma forma como nós podemos entender a expressão paulina aqui de sempre. Devemos dar graças, por exemplo, pelo dom da vida. É uma bênção de ordem física. Meus irmãos, é Ele que nos dá a existência. Ele é a razão da nossa vida, como seres, de possuirmos uma existência, uma referência existencial. É o que promove em nós tanto o aspecto do ponto de vista biológico, mas também no que diz respeito ao significado e o sentido da nossa existência. Ele nos criou, Ele nos colocou nesse mundo, fez com que nós experimentássemos o ar, o oxigênio, respirássemos. Nunca o entenderemos completamente, porém, devemos dar graças a Ele pelos seus feitos maravilhosos, pelo dom da vida. Segundo, devemos sempre dar graças pelas provisões para a manutenção das nossas vidas. Uma coisa é agradecermos pelo fato dele ter nos criado, outra coisa é pelo fato dele nos sustentar nessa vida. Daí entra uma parte preciosa da nossa doutrina a respeito das providências divinas para conosco. Os alimentos, as vestes, o abrigo. Nada adianta falar, meus irmãos, dos implementos agrícolas, tratores, nada adianta falar dessas coisas do que hoje constitui modernamente falando, os fertilizantes. Eles seriam totalmente inúteis se Deus não enviasse a chuva, não enviasse o sol, para que a semente brote, para que haja mantimento sobre a terra. Tudo isso é motivo de ações de graça diante de Deus. Por isso, ininterruptamente, o nosso pão cotidiano vem do Senhor. Apesar de nós nos preocuparmos, acharmos que é pelo nosso empenho, pelo nosso suor, assim também a nossa vestimenta, o nosso abrigo, a saúde, a força que nós temos, são dádivas provindas da graça de Deus, meus irmãos. Outra coisa, devemos sempre dar graças pelos nossos talentos e habilidades. Pensem nos dons pessoais que você recebeu da parte de Deus. Todos nós temos algum tipo de dom, fomos dotados de certas capacidades, faculdades.
coisas que até dizemos ser naturais em nós, mas do ponto de vista do que nós chamamos, inclusive, da graça comum sobre as nossas vidas. Somos hábeis numa coisa, outros em outro aspecto, uns em matemática, outros em ciência, outros na música, outros no teatro. Uns têm o dom do entendimento, outros são magníficos com suas mãos para modelar as coisas. Outros têm o discernimento, outros bons critérios para o julgamento, para o juízo, e assim por diante. De onde vêm esses dons, meus irmãos? Será que você tem orgulho de dizer, consegui isso através do meu esforço e do meu talento? Eu tenho certeza que você já ouviu alguma ilustração, ou já viu de perto alguém narrar um acontecimento assim, do tipo, a pessoa bate no peito e diz, isso aqui, quem constituiu foi eu. É o meu suor, é o meu trabalho. Não tem nada de dar graças a Deus por essas coisas. Sou eu, não é? E que não tenha dado mal depois disso, não é? Tem um irmão, né, da última igreja que eu pastoreava, ele sempre contava que ele tinha um cunhado, né, que chamava a mãe dele de mãe, inclusive, né? Chamava a sogra de mãe, tanto que ele era querido, não era um crente, não era um cristão. E ele foi fazendo coisas, né, projetando lojas de móveis, né, de mobília, e ele foi prosperando. E aí ele conseguiu uma loja numa localização importante aqui em Goiânia, onde hoje possui várias lojas de imóveis, de móveis. E aí então ele foi inaugurar essa grande loja agora que ele conseguiu e adquiriu. E a mãe desse irmão, que era a sogra dele, muito crente, disse, por que você não faz um culto de ação de graça? Ação de graça, minha mãe? E ele respondeu, isso não é o meu suor, isso não é o meu trabalho. Nada disso tinha acontecido. Olha, irmãos, impressionante, né? Esse homem teve um problema de saúde, ele foi para a UTI, ficou 10 dias e ele não viu a loja dele ser inaugurada. É claro que eu estou falando aqui de um caso radical, não é que vai acontecer com todas as pessoas isso, não é? Mas o fato é que nós somos aqui desafiados a reconhecermos as dádivas de Deus para com as nossas vidas, sejam elas consideradas pequenas, aquelas que fazem parte do nosso dia a dia, ou aquelas que consideramos extraordinária, mas elas todas são frutos e origem da bondade de Deus para conosco. Por isso, meus irmãos, nós precisamos reconhecer isso como cristãos, diferentemente dos não cristãos. Outra coisa importante em relação à maneira como isso acontece, nós também devemos dar graças pelas oportunidades dos benefícios espirituais. Eu falei dos benefícios físicos, dos benefícios materiais, agora os benefícios espirituais. Devemos sempre dar graças pelo dom da salvação. Não deve ter um dia da nossa vida que nós devemos levantar, esquecer de dar graças. Senhor, obrigado pelo teu perdão, pela tua misericórdia, porque o Senhor tomou os meus pecados, porque o Senhor me concedeu a graça da salvação, para que eu pudesse ter comunhão e ser salvo com o Senhor, por agora eu pertencer ao teu reino. Meus irmãos, éramos por natureza, diz o apóstolo Paulo, no capítulo 2 aqui mesmo de Efésios, éramos por natureza filhos da ira, nascemos no pecado, meus irmãos, na iniquidade, merecíamos a condenação e o inferno, mas Deus, Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia, de compaixão, e nos salvou. Por isso, nós precisamos ser sempre gratos a Deus, sempre agradecendo a Ele por todas as coisas em relação à nossa salvação. Ele nos escolheu e nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como o apóstolo Paulo diz em Colossenses. Ele deu o seu Filho para nos salvar. Ele nos fez
participantes de uma nova natureza, da natureza divina que Ele criou em nossos corações e nossas vidas. Nos colocou o seu Espírito, nos encheu do seu Espírito. Ele nos libertou do cativeiro e da tirania do pecado, meus irmãos. Veja, quantos motivos de ação de graça só na parte da salvação em nosso lugar, a nosso favor. Segundo, devemos sempre dar graças por nossa inserção no corpo de Cristo. Pensem nas bênçãos que Deus nos tem dado, pelo fato de estarmos conectados com a vida da igreja. Quantos benefícios nós recebemos. Imagine você vivendo uma vida sozinho, uma espiritualidade isolada, sem a presença, sem a instrução, sem as orações, sem o auxílio do irmão ou da igreja ao seu lado. Esse aspecto é um aspecto importante, porque nós somos instruídos, nós recebemos intercessões, participamos da comunhão dos santos e temos o sentimento de pertencer a um lugar. Você, como membro da Igreja Presbiteriana do Jaú, você se sente aqui pertencente a esse lugar? Você se sente como um dos que aqui se reúne? Esse é um privilégio, essa é uma bênção. Poderia justamente falar disso no contexto atual, de uma crise, de um mundo individualista que nós vivemos. John Stott, ele foca isso num livro dele chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Ele diz que uma das crises que o mundo vive é a crise da individualidade. E por causa disso, as pessoas se sentem sozinhas, isoladas, como se elas, mesmo vivendo em um ambiente cercado por tantas pessoas, elas se sentem não compreendidas. E aqui, a igreja é justamente o lugar onde essa pessoa é acolhida, recebida, onde esse sentido e esse significado da nossa comunhão expressa esse pertencimento tão importante. Isso é motivo de ações de graça, meus irmãos, a nossa inserção no corpo de Cristo. Devemos sempre dar graças também pela nossa glória futura. Pensem no céu, onde passaremos a eternidade, meus irmãos, na presença de Deus. Estaremos numa terra renovada, regenerada, onde vai habitar somente a justiça do Senhor. A sua luz vai brilhar de dia e de noite. Não vamos precisar de energia elétrica, porque lá a luz do Senhor vai brilhar sobre nós constantemente. Você consegue imaginar uma realidade como essa, de um mundo totalmente diferente do nosso, nessa perspectiva? Aqui, meus irmãos, portanto, nós encontramos essa expressão de Paulo dando sempre graças. Tá? E esse sempre aqui diz quando que nós agradecemos por todas essas oportunidades, por todas essas bênçãos que Deus nos concede todos os dias. Por isso a nossa ação de graça é ininterrupta, é constante. Devemos nos lembrar que justamente aqui há somente um detalhe importante entre os benefícios físicos e materiais e os benefícios espirituais da salvação. Há aqui uma diferença. Nós agradecemos por tudo, por todas as coisas. Mas veja, as promessas são distintas. A promessa da salvação, meus irmãos, para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, é uma promessa absoluta, que tem uma garantia da parte de Deus irrestritamente falando. Não envolve aqui nenhum tipo de variação. Ou seja, é uma bênção da qual, se o indivíduo crê de todo o coração, ele pode ter a certeza absoluta que ele é salvo. Agora, e quanto às bênçãos físicas e materiais? Essas são bênçãos que não possuem esse mesmo poder absoluto. Por quê? Porque tantas vezes Deus utiliza dessas circunstâncias em que pode nos faltar a saúde, em que pode nos faltar benefícios ou bens físicos ou materiais,
pelos quais Deus então prova a nossa fé para com Ele, se nós estamos firmados na esperança da nossa salvação. Portanto, aqui eu não posso afirmar pelas Escrituras que a promessa de Deus, em termos dos benefícios da prosperidade, eles são absolutos para a nossa vida, não. Chega um momento que nós podemos ficar enfermos. Chega um momento que pode haver perdas na nossa vida do ponto de vista material. Mas nem por causa disso, meus irmãos, Deus afastou a sua bondade e a sua misericórdia para conosco. Na sala do Antigo Testamento nessa manhã, a professora Nelly, minha mestre, ela focou isso em Abacuque. Abacuque vendo as respostas de Deus diante daquela realidade tão difícil que o povo de Israel iria enfrentar. E aí ele vai dizer lá no capítulo de número 3, ainda que não haja mantimento, o produto da oliveira minta, não haja gado no aprisco, tudo, mesmo com todas essas perdas, eu me alegro no Senhor. E essa é a realidade aqui. Continuamos dando graças a Deus, apesar das coisas serem difíceis tantas e tantas vezes no nosso contexto, mas a ação de graça continua ininterruptamente. Nós vimos aqui, quando é que apresentamos ação de graça na presença de Deus? Agora devemos considerar pelo que nós devemos dar graças ao Senhor. Essa é a segunda e última parte da nossa mensagem. Devemos dar graças a Deus por todas as coisas. Se, por um lado, eu dou graças a Deus em todo momento, em todas as circunstâncias, em todas as oportunidades, ininterruptamente, sempre, outra coisa é dizer que eu dou graças por tudo. Ou seja, tudo que me vem é motivo de ação de graça. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo. Ele diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Veja, meus irmãos, a expressão tudo aqui é muito forte. Nós não podemos separar o tudo do sempre. Se eu dou sempre graças, tem que vir junto, incluído, o tudo. Se demos graças sempre, necessariamente daremos graças por todas as coisas. Esse tudo significa realmente tudo, então? Meus irmãos, significa, de fato, todas as coisas. Devo dar graças pelas provações? Sim, devemos dar graças pelas provações, pelas tribulações, pelas fraquezas. Devo dar graças pelas coisas ruins e negativas que vêm sobre nós? A resposta de Paulo é sim, meus irmãos. Devemos dar graça. Esse é o ensino das Escrituras, não somente nesse versículo, mas em toda a Escritura, especialmente no Novo Testamento. Veja, Romanos, por exemplo, capítulo 8, verso 28, quando o apóstolo Paulo chega num ponto desse capítulo para dizer, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. É por isso que eu posso dar graças por tudo. Por isso que mesmo na enfermidade eu posso dar graça, porque na enfermidade alguma coisa está cooperando para o meu bem, para o meu progresso, para o meu amadurecimento, para o meu desenvolvimento na fé. Mesmo que às vezes isso pareça um absurdo, uma contradição. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, Paulo diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Novamente o tudo. Um outro autor, o autor de Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem foi, capítulo 12, versos 5 a verso 11, o escritor nos diz que devemos dar graças, inclusive, pela correção que Deus nos dá quando Ele nos disciplina como filhos. Tiago, um outro apóstolo, irmão de Jesus, capítulo 1, verso 2, ele vai mais longe e diz, meus irmãos,
tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. 1 Pedro, apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Mas veja, meus irmãos, como dar graças a Deus pelas dificuldades. Talvez esse ponto aqui seja um dos maiores desafios da nossa vida cristã. É termos um coração grato mesmo quando as coisas não estão caminhando do jeito que nós havíamos planejado, do jeito que nós gostaríamos que fossem as coisas. Tem hora que, dependendo das circunstâncias, dependendo do que vem sobre a nossa vida, parece que nos dá vontade de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, alguma coisa o Senhor está fazendo de errado. Tem alguma coisa fora do lugar aí que o Senhor não está prestando bastante atenção sobre as coisas da minha vida, sobre a minha vida. É isso que nós temos a tendência de intimamente, se nós não expressamos isso em voz, em afirmação literal, nós guardamos isso no nosso íntimo, silenciosamente no nosso coração. Eu gosto muito da passagem de Atos, capítulo 16, meus irmãos, onde nós temos o relato de Paulo e Silas pregando o evangelho na cidade de Filipos. Os irmãos estão lembrados dessa passagem? Depois de realizarem um milagre, uma obra maravilhosa de Deus, que tirou de uma jovem escrava, um espírito maligno. Eles expulsaram isso daquela menina, libertou aquela menina. Por essa razão eles foram depois presos, tratados de forma humilhante, açoitados com varas e foram lançados no interior de um cárcere, talvez acorrentados até mesmo pela perna, com ferros, meus irmãos, em troncos. Mas o que eles faziam? Eles passaram a murmurar: Senhor, nós viemos aqui na boa vontade, pregar o teu evangelho, olha onde a gente está, tem alguma coisa errada, Senhor. Foi essa a reação? Não, eles simplesmente, diz o texto das Escrituras, que eles louvavam e cantavam a Deus, lá naquele lugar, lá naquela masmorra. Podemos imaginar coisa pior do que essas coisas acontecendo sobre a vida dos servos de Deus, a injustiça, a opressão dos ímpios, a dor física que eles passaram, as privações. Os irmãos conseguem imaginar uma privação maior do que um indivíduo dentro de uma cadeia, como Paulo passou várias e várias vezes, acorrentado, tendo um indivíduo de um lado, outro indivíduo de outro, privando a sua liberdade de ir e vir. Meus irmãos, verso 25 então do capítulo 16, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Veja, meus irmãos, mais tarde, quando Paulo escreveu uma carta para esses irmãos da mesma cidade, lá de Filipos, capítulo 4, verso 11 e verso 12, ele vai dizer: porque aprendi a viver contente em toda, dando graças por tudo, em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência da bondade, da graça e do favor de Deus pela minha vida. Quando você estiver em dificuldade, não fique murmurando, não fique dizendo: que coisa terrível, olha o tanto que eu estou padecendo, olha o quanto as coisas estão difíceis para mim, às vezes até questionando a bondade de Deus, se Deus realmente é bondoso para com você. Quem faz isso, irmãos? São os ímpios, são aqueles que não temem a Deus. Em vez disso, aprenda com esse versículo: dê graças ao Senhor, não propriamente por causa das coisas ruins. Não é como aquele antigo livro do Mary, que eu esqueci o nome dele aqui,
que ensinava, um livro antigo da década de 70, 80, que ensinava, não, se você está enfermo, dê graças pela enfermidade. Não é propriamente a ação de graça pelas coisas ruins, mas apesar delas, apesar da enfermidade, apesar das dificuldades, é que você tem um Deus que continua sendo fiel para com você, sustentando a sua vida e lhe promete levar você são e salvo para o seu reino. É por causa disso que as ações de graça devem ser feitas por todas as coisas. Devemos dar graças por perseguições. Devemos agradecer a Deus se pelo nome de Cristo nós estamos sendo injuriados, se pelo nome de Cristo as pessoas estão falando mal de nós, estão dizendo que somos nada, que somos pessoas da mente fechada, somos pessoas que só vamos para a igreja para servir os pastores da igreja. É assim que o mundo diz, não é? É assim que as pessoas falam. Mas aqui, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Pedro, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus quando eles vos injuriarem. Devemos sempre dar graças, ou devemos dar graças mesmo por sermos disciplinados pelo Senhor, por Deus estar colocando uma disciplina sobre nós. E a disciplina do Senhor sobre nós, muitas vezes, irmãos, ela é dolorosa, ela é difícil, sofremos. É como aquela criança, quando o filho, como filho, o pai a disciplina, ela às vezes não entende aquela dor, ela sente um mal-estar por um instante, mas depois entende que há um amor profundo ali por trás daquela repreensão. Assim também Deus para conosco, dentro da sua misericórdia, da sua bondade, porque nós somos filhos, Ele nos trata como tais, nós não somos bastardos, vai dizer o autor de Hebreus, para que nós então entendamos que os nossos caminhos são vigiados, são protegidos pelo Senhor. Deus a todo instante está olhando para nós, as direções por onde andamos na nossa vida, e o cuidado dEle é que Ele quer que até o final a nossa trajetória, o nosso caminho dê justamente em sua presença. Por isso Ele nos adverte, Ele nos disciplina, Ele nos repreende. O mais importante, meus irmãos, e não há nada de fato maior do que isso, é saber que nós estamos nas mãos do nosso Deus e aos seus cuidados. Como o salmista confessa, foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Foi bom passar por isso. Se em todas as oportunidades e por todas as coisas você der graças a Deus, ou seja, sempre e em tudo, o que quer que esteja acontecendo à sua volta, o que quer que você tenha, ou obtenha, ou deixa de obter na vida, você sempre será levado a essa conclusão: posso estar confiante diante de Deus. A confiança do Senhor é que enche o nosso coração de alegria e de júbilo, irmãos. Se você é filho de Deus, Ele nunca o abandonará. Ele aperfeiçoará o que se propôs com relação à sua vida, a realizar a sua vontade. Ele quer que você confie nele, e também o propósito dele é fazer você segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E quando você se der conta disso, do que está acontecendo de fato, essa transformação que Deus usa, inclusive as coisas à sua volta, embora às vezes penoso no momento, mas você saberá que posteriormente essa experiência lhe dará um fruto pacífico de justiça. É por isso que nós temos a necessidade de sermos sempre cheios do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos ilumine e abra os nossos olhos do entendimento para compreendermos a direção, o caminho por onde Deus quer
que nós caminhemos e sempre louvando a Deus por todas as coisas em ações de graça. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, nós te damos graças por todas as coisas e sempre, Senhor. É o que queremos aprender com a Tua Palavra. Sabemos que estamos tão longe disso tantas vezes. Esquecemos de agradecer ao Senhor pelas coisas pequenas, projetamos as coisas grandes e quando elas vêm, às vezes esquecemos também de dar graças ao Senhor. Quando as coisas difíceis acontecem na nossa vida, ficamos queixosos, murmurando. Ó Deus, livra-nos disso. Livra-nos de um coração ingrato, Senhor. Mas dá-nos um coração cheio de júbilo para que a amargura não tome conta do nosso coração. Antes, Senhor, tenhamos a alegria do Senhor sobre nós. Ó Pai, abençoe o Teu povo, aqui reunido diante da Tua Palavra, para essas verdades tão fundamentais para a nossa vida. Oramos e Te damos graças em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.